Bom sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Deus. Nós vamos começar agora a nossa Escola Sabatina especial hoje com o Ministério Jovem. E nós queremos começar, antes de mais nada, fazendo uma oração. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por mais um sábado, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que já está aqui. O Senhor abençoe também a vida das pessoas que estão participando. O Senhor abençoe também as pessoas que já estão chegando e das que vão assistir online também. Que todas as pessoas sejam abençoadas e recebam a sua bênção nesse dia especial. Perdoe nossos pecados, nos torne pessoas melhores a cada dia. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Vamos começar cantando Sempre Confiante. Nós temos um Deus em quem nós confiamos, então é hora de nós confiarmos nele e cantarmos com toda a nossa energia. A minha esperança acabar quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. E vai no futuro eu não sei o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar e sei que seguro estarei. Vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. Por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos com amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. Vou sem mais temer. Amém. Vamos continuar cantando agora Tudo por Ele. Obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória
corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o Reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Amém. Vamos cantar mais uma agora. Nós estamos já assistindo aquele quentinho no coração, mas para ficar mais quente ainda e pegar fogo, nós vamos cantar Maranata. Confiantes na promessa que realmente Jesus em breve vai voltar para nos buscar. seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
nós estamos aqui é porque nós confiamos que realmente Jesus vai voltar para nos buscar, para nos tirar desse mundo de pecado. E se você confia que Ele pode perdoar, cante com todo o coração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por mais um sábado. Queremos te agradecer pelas promessas que o Senhor tem feito a nós a cada dia. Queremos pedir que o Senhor abençoe a nossa escola sabatina, que nós possamos aprender mais sobre Ti, aprender um pouco mais sobre sermos mais fiéis a Ti em toda a nossa vida, com as coisas que nós temos, com o nosso tempo, com nossos talentos. Abençoe cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que está assistindo essa programação. Que os seus anjos estejam ao nosso lado em todos os momentos. Por Jesus, amém. Pessoal, nós temos agora um momento especial. Hoje a classe aqui é classe jovem, tá? Para quem não sabe, mudou de lugar, a gente está aqui em cima e os adultos também. Então, ou seja, todo mundo junto hoje. Olha que beleza. Cadê o sorriso no rosto de todo mundo? O pessoal ficou com uma cara de desânimo quando eu falei isso. Eu pensava que vocês gostavam da gente, olha só. Então, vou repetir. Gente, então, hoje a nossa classe jovem veio aqui para cima e vai ficar junto com todo mundo. Né? Pode fazer assim também, mas tudo bem, vamos lá. Aos pouquinhos vai pegando o jeito. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica especial para o momento de oração. Quem estava na vigília, nas 10 horas de oração, viu? A gente fez uma dinâmica aqui do abraço, né? Só que hoje a gente tem uma dinâmica diferente. A dinâmica do aulogio. Como que funciona a dinâmica do aulogio?
É possível você dar um elogio para todo mundo? Acho que é, né? Não é, Vinho? Vamos ver se não é possível. João, faz uma careta bem feia para nós. Não, faz mais natural. Assim. Isso. Binho, dá um elogio pro João. Fala. Ali. Tá com cabelo bonito. Olha que elogio bacana. Vamos lá. Ô, Jader, faz aquela cara de assustador. Faz pra Kel. Kel, faz um elogio pro Jader com essa cara. Vai lá, Jader, faz de novo que ela esqueceu já o elogio. Tá parecendo muito forte. Olha que elogio bacana. Isso é legal. Alguém mais quer fazer uma careta aí? Então, vocês viram, é possível elogiar qualquer pessoa, mesmo que ela esteja fazendo careta para você. E agora nós temos um momento especial, porque nós temos aí alguns estudos que falam que é preciso você dar quantos abraços por dia? 5, né? A gente inventou esse estudo também, eu não sei nem se existe. Mas falam que 5 abraços por dia. E nós vamos dar hoje 5 abraços. Só que qual que é a ideia? Você não pode abraçar a pessoa que você conhece, porque senão é muito fácil dar elogio para a pessoa que você conhece. Só que como vai funcionar? Você vai encontrar uma pessoa aqui na igreja que você não conhece e vai dar um elogio para ela, sincero, e a pessoa vai dar um elogio para você. E aí vocês vão dar aquele abraço bem forte e tem que ser completado 5 vezes. Fechou? Vamos lá, todos em pé para a gente ficar empolgado. Tem que ser 5, não adianta, tem que ser 5. A classe jovem é assim, gente. Vamos lá, podem começar. Deem um elogio sincero para as pessoas agora. É os 5 minutos. Vamos lá, elogios sinceros, hein? Vamos lá, pessoal, podem sentar. A gente já elogiou mais que 5, vai, fala a verdade. Eu acho que vocês elogiaram mais que 5, não foi? Foi? Lili, você prega muito bem, eu estou ansioso para sua pregação. Eu amo ouvir sua pregação. Eu me emociono. Vamos sentar, gente. Olha, tá todo mundo sorridente agora. Quando eu falei que a classe jovem estava aqui em cima, ficou todo mundo com a cara de chué, tipo, ai, que tristeza. Agora já melhorou, já, graças a Deus. Vocês estão felizes que a gente está aqui? Não, agora sem os jovens responderem, tá? Os adultos, vocês estão felizes que os jovens estão aqui? Sim. Olha, foi até mais forte do que com os jovens, gostei de ver. Beleza. Gente, isso é muito bom, né? E qual que é o motivo da gente querer elogiar as pessoas? Tem um motivo. A gente elogia as pessoas porque todo mundo tem suas qualidades. Às vezes a gente só lembra dos defeitos das pessoas, isso é muito comum. E a gente esquece que as pessoas têm qualidades muito boas. Alguém aqui foi surpreendido com alguma qualidade que não sabia? Ou não? Todo mundo já sabia as qualidades que foi falado?
Não? O pessoal está com vergonha de falar, o pessoal é muito tímido. Mas assim, nós temos nossas qualidades, nós temos nossos benefícios em sermos nós mesmos. E Deus, Ele ama cada um de nós por conta de cada um dos nossos detalhes. Não só das qualidades, mas também dos nossos defeitos. E esse é o momento que nós temos aqui para orar. E eu vou pedir para a gente fazer o seguinte. Você não vai orar comigo falando. Você vai pegar uma pessoa aí do seu lado, 2, 3, e uma pessoa vai escolher fazer oração. E juntos nós vamos orar aqui em prol da nossa igreja, para que nós possamos ser pessoas que vejam mais o lado bom das outras e não só os lados ruins. Então, eu não sei, tá na rede isso aí? Então, quem está em casa também, dá a mão para alguém aí do lado e faz a sua oração. Se está sozinho, aí ora para Deus, sozinho mesmo, não tem o que fazer. Mas agora esse é o momento. Então agora eu vou dar aí 1 minutinho para cada um de vocês. Façam suas duplas, seus trios, como vocês preferirem. E vamos orar, pedindo que a nossa igreja seja reavivada com muito amor. E com muita percepção de qualidades uns dos outros. Vamos orar todos juntos. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por esse sábado. Queremos fazer um pedido. Que o Senhor encha a nossa igreja com muito amor. Amor e percepção de qualidades nas pessoas. Que ao invés de olhar só os defeitos, nós possamos ver tudo de bom que elas têm para oferecer. E nós possamos focar apenas nisso. Que as qualidades nós já sabemos que são inúmeras, somos pecadores. Mas que o Senhor nos guie, nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia, mas pessoas que percebam as coisas boas das outras. Que nós como cristãos possamos fazer como Ti, que veio a esse mundo, mas não se preocupava com os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor só se preocupava com cada um de nós, como um indivíduo, como um ser humano. Abençoe as nossas vidas, Senhor Deus. Purifica a nossa igreja, purifica o nosso coração e prepare o nosso espírito agora para o estudo da lição. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Bem, hoje a lição está sobre a responsabilidade da classe jovem, mas eu não vou ficar aqui sozinho não, vou convidar os outros professores da classe jovem, o Ivan, a Denise e a Carol. Cadê eles? Não vou ficar aqui só não. A Bíblia, você põe aqui no púlpito. A Bíblia você põe no púlpito. Bem, a gente vai tentar fazer um pouquinho da mescla da lição dos adultos e dos jovens, para ninguém ficar falando, não estudou a lição, então a gente vai tentar fazer um pouquinho de cada, né? Bem, nós andamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos de guerra na Rússia, Ucrânia, tempos de incertezas financeiras. Um banco americano acabou de quebrar, né? O SVB. E aí você pode falar assim, o banco quebrou lá nos Estados Unidos, o que tem aquele banco quebrar? Bem, se você tem conta no Nubank, C6 Bank, o Inter, talvez você pode ser afetado. Porque como o banco lá de fora quebrou, esse banco que acabou quebrando lá fora, ele acaba aportando muito dinheiro dentro desses bancos nacionais aqui, como o Nubank. Muita gente tem conta no Nubank. E possa ser que o Nubank também venha quebrar futuramente. Porque esse banco era um dos investidores. Tanto que o Nubank, essa semana, publicou uma nota informando que ele não foi afetado pela quebra do banco americano e que os correntistas podem ficar tranquilos. Mas sabemos que isso pode vir a acontecer no futuro próximo. E
a gente fica desconfiado do que pode acontecer nos próximos passos. Diante dessas incertezas que nós vivemos, como que devemos administrar os nossos recursos financeiros, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida espiritual, religiosa, comunidade. E aí eu quero ouvir aqui dos meus amigos e da igreja também, quem quiser falar pode levantar a mão, tá? A gente não vai fazer um monólogo aqui. Como que a gente deve administrar em tempos difíceis, onde a gente tem certas incertezas quanto ao nosso futuro? E vamos ser realistas. Alguém vive sem dinheiro? Não. Ninguém vive sem dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Dinheiro para comprar, para nos vestirmos, para pagarmos nossas contas, para comermos. E como nós devemos administrar o nosso dinheiro? Eu quero ouvir de vocês e do pessoal da igreja também. Vou ficar aqui mais no canto aqui. Quem quiser, só levantar a mão que eu levanto o microfone. Bom, feliz sábado, igreja. A ideia, assim, de quando a gente para pensar nos tempos que nós estamos vivendo, obviamente, é até óbvio mesmo, para nós cristãos, Deus ele está em primeiro lugar em tudo. Ele ser a direção para a nossa vida em todos os sentidos. Não é diferente no sentido econômico. A gente viu ao longo desse trimestre que a gente vive dentro de uma sociedade onde as pessoas são vistas, elas são valorizadas por aquilo que elas possuem. E nesse objetivo de possuir as coisas, as pessoas acabam entrando em dívidas, as pessoas acabam, vamos dizer assim, dando o passo além do que suas pernas alcançam. E aí, entre as dívidas e com as dívidas, as preocupações, e isso afeta, sim, o relacionamento com Deus. Então, para iniciar aqui esse comentário, Deus ele tem que estar acima de qualquer coisa e nós estarmos dispostos a seguir a direção que Ele nos dá. Complementando um pouquinho, eu acho que eu vou entre o uso do dinheiro para uso pessoal e o uso para a causa de Deus. Às vezes é difícil porque a gente tem aqueles 10% que às vezes já é difícil de tirar, para algumas pessoas às vezes acaba sendo difícil. E aí nós temos as ofertas, que às vezes nós esquecemos também, né? E eu acho que o mais difícil é conciliar entre o eu quero ou o eu preciso, né? Porque muitas vezes nós não precisamos de muitas coisas, mas nós queremos muitas coisas. E nós esquecemos que a causa de Deus ela também precisa de recursos para acontecer, para expandir e para que a gente possa crescer. E nós devemos orar para que Deus mande essa consciência para a gente entre o dinheiro que eu tenho, como eu devo administrá-lo, seja com os meus recursos pessoais e também a forma que eu ajudo a igreja. Porque apesar de eu ter uma porcentagem, nós às vezes nos esquecemos das ofertas, que também tem uma porcentagem, também está ali para ajudar a igreja e também está em prol de divulgarmos a igreja, de anunciarmos o evangelho, que enquanto nós estamos aqui adorando, existem muitas pessoas que estão fazendo o trabalho missionário e que muitas das vezes dependem 100% desse dinheiro que nós doamos para que elas possam continuar deixando a sua vida 100% em prol do ministério. Queria destacar uma palavra aqui, que eu acho que surge aí na lição dos adultos, que é a palavra dependência. Né? Como o Ivan falou aí, a Carol, a gente quer ter, né? A gente quer ter coisas, a gente quer ter o controle da nossa vida. Né? A gente não quer depender de ninguém. E a lição dessa semana, né, a gente viu ali a situação de Josafá, ele teve que, o quê? Depender de Deus. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Esse mês não vai dar para dar oferta, não vai dar para dar o dízimo, né? Porque vai faltar. E às vezes a gente não tem fé, né? Não quer depender de Deus. Quero só fazer um link já com a lição dos jovens, que fala de Ananias e Safira, né? Eles estavam ali no início da igreja primitiva, se empolgaram e falaram, não, vamos doar os nossos bens para a igreja, e depois eles se arrependeram. E ao invés de falarem, olha, a gente se arrependeu, o que eles fizeram? Eles roubaram uma parte do dinheiro que eles prometeram dar. Eles não queriam, assim, depender de Deus. E a minha pergunta, né, para mim, para você, eu acho que todo mês, né, a gente olha ali as contas e pensa assim, não vai dar. Será que a gente está disposto a depender de Deus? E nessa dependência, Denise, o Binho quer falar?
Espera aí, Binho, vou levar, depois eu complemento. Esta semana eu vi uma declaração do técnico de futebol, Abel Ferreira, e ele disse assim, que em águas tranquilas não se fazem bons marinheiros, né? Então, homens fortes, a gente diz assim que dias difíceis faz homens fortes, e homens fortes faz dias fáceis, né? Essa lição de administrador em tempos difíceis me fez lembrar justamente de José, né? Muitos dias difíceis José esteve, mas cada vez que ele passava por provação, ele se tornava mais forte ainda. Perfeito, Binho. E aí, dentro de dias difíceis, que o Binho complementou, sim, eu queria jogar aqui uma pergunta para nós, né, como cristãos. Muitas vezes nós vivemos de aparência. Vivemos de aparência para o mundo, né? Roupa legal, sapato legal, carro legal. Como que a gente pode fugir deste desejo de aparecer para os outros, muitas vezes o que nós não somos, na realidade? Bom, citando a lição de adultos, fala uma parte ali da tentação que Davi enfrentou, né, quando Satanás tenta ele a levantar o censo dos soldados. Eu creio que essa tentação de buscar uma segurança, de buscar uma posição dentro da sociedade, todos nós sofremos. Então, no seu ambiente de trabalho, por exemplo, você, obviamente, você não vai querer ser mal visto, seja na maneira que você se veste, seja nas suas conquistas. Então, todos nós enfrentamos as tentações que Satanás vai colocar diante de nós, para, de certa forma, nos complicar, ou diante da sociedade mesmo, ou diante do próprio Deus, que foi o caso de Davi. Davi, levantando o censo ali, ele peca contra Deus, porque deixa de confiar na providência divina. E é isso, Leandro, que na minha mente, no meu entendimento da lição, é que nós devemos procurar estar atentos, em nós não cairmos na tentação de Satanás, de forma que deixemos de confiar em Deus. Precisamos confiar, como acho que a Denise falou, a respeito de, será que vai dar esse mês? É aí que entra a nossa confiança em Deus. Nós sempre vamos querer levantar o censo, para ver se vamos ter condição disso, daquilo outro. Em alguns casos é importante, você vai construir alguma coisa, você tem que levantar, a ver as condições que você possui, mas a confiança em Deus, eu creio que é o melhor caminho para a gente fugir dessa tentação. Mas vamos lá. Já dou a palavra, Denilson. Mas só a confiança, vamos ser realistas, só confiarmos e fazermos dívida mais do que podemos, é algo sensato? Não. Porque eu confio em Deus, que Deus vai me dar o dinheiro para eu poder fazer tal projeto, mas eu vou lá e gasto mais do que eu tenho. Isto é sensato da nossa parte? Vou falar uma coisa simples, entendeu? Tem vezes que a gente aqui na igreja, pode ser qualquer pessoa, tipo assim, eu sou um do da igreja, entendeu? Só que tem vezes que a gente pensa que a gente é o trigo, a gente pode ser o joio também na vida de qualquer irmão, então a gente fala a verdade, entendeu? Porque Deus fala, nós temos que respeitar a casa de Deus, eu tenho que respeitar os anciões, mas na hora de chamar a atenção dos irmãos da igreja, eu vou chamar, entendeu? Eu vou ser o quê? O joio, mano. Só que eu tenho que ser sincero. Se eu falar uma coisa para você que eu não faço aquilo, para os outros, eu não faço, entendeu? Porque assim, muitas pessoas falam assim, ó, eu falo a verdade para as pessoas, mas eu não pratico dia a dia, entendeu? É muito fácil, falar assim, irmão, não faça isso. Você não, mas eu posso fazer. Aí que tá errado, entendeu? Então muitas pessoas são assim. Ela acha que é o trigo, mas pode ser o joio na vida de qualquer um, entendeu? E Deus é verdade, só isso mesmo. Simone vai falar. Uma questão que eu achei bem interessante na lição é o ponto de que nós devemos aprender a viver em simplicidade, né? Então, em nenhum momento a Bíblia ou a lição condenam a riqueza. É possível você ser rico, é possível você ter uma boa vida, é possível você conquistar boas coisas e viver de maneira boa no mundo, mas isso precisa ser ponderado de forma que não chegue à minha cabeça, de forma que eu não viva de maneira soberba e de forma que eu não cobice aquilo que eu não tenho condições.
E aí a lição, ela fala, por exemplo, nessa semana, em como eu posso administrar os meus bens, já prevendo tempos difíceis. Porque se hoje eu ganho bem, e eu gasto tudo que eu tenho com o do bom e do melhor, quando eu tiver em tempos difíceis, será que eu vou saber viver de forma que agrade a Deus com o pouco que eu tenho, com os poucos recursos que eu tenho? E também, dentro das coisas que eu possuo e que Deus me permite ter hoje, será que eu tenho pensado na obra, tenho pensado nas pessoas que necessitam, tenho pensado naqueles que precisam de ajuda? Então, a Bíblia ela fala assim, como viver de forma equilibrada, né? Então, eu vejo que hoje, dentro daquilo que o Leandro falou, a gente às vezes se preocupa em ter muitas coisas, mas a gente esquece que a gente precisa viver de maneira mais simples. Porque quando chegar o período mais difícil, que vai ser o da perseguição, eu não vou poder carregar tudo aquilo que eu conquistei a custo de dívidas, a custo de obra, a custo de missão, a custo das pessoas que precisavam, a custo daquilo que realmente era necessário para o momento. Pode complementar, Ivan. É interessante que, nessa parte da lição de jovens que fala de Ananias e Safira, você vê como a opinião da sociedade ela é importante, inclusive naquela época. O que levou eles a reter o valor foi a opinião da sociedade, porque havia uma visão de que aqueles que contribuíam eram pessoas piedosas, eram pessoas cristãs, e eles participavam também da distribuição dos recursos que eram distribuídos para aqueles que tinham necessidade. Então, eles, no objetivo, Ananias e Safira, de manter a aparência de pessoas doadoras, eles doam de certa forma, mas retendo certa parte do valor. Então, a visão do ser humano em estar bem diante da sociedade, seja da igreja ou de lá de fora, sempre existiu. Nós precisamos, concordo que nós temos que ter uma vida, procurar ter uma vida simples, mas todos há de concordar que não há coisa melhor do que você desfrutar do que é bom. Todo mundo quer desfrutar do que é bom. Ter um bom carro, ter uma boa vida, porém temos que encontrar esse equilíbrio de podermos viver uma vida boa, mas sem deixar o evangelho, que é mais importante, porque nós estamos em busca da nossa morada celestial, né? Querem completar, mulheres? Vocês podem falar. Você estava falando sobre a questão do poder divino, né? A história de Josafá fala, né, a experiência. Eles oraram, eles jejuaram, eles obedeceram, né? Eles foram para a batalha ali, eles cantaram. E isso mostra que a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus vai fazer a dele. Não sei quem é jovem há um bom tempo se lembra de um livro do Ben Carson. Não sei quantos já leram, aquele neurocirurgião adventista. E ele sempre falava isso, o segredo do sucesso é o esforço humano e o poder divino. Né? Então, que a gente se lembre, a gente tem que fazer a nossa parte também e confiar que Deus vai completar aquilo que nos falta. Uma coisa que a gente ficou pensando bastante essa semana é que, bem isso que o Ivan falou, só completando um pouco, o que está no nosso coração é muito mais importante do que a oferta que a gente vai dar. Então, na semana passada, a gente viu a viúva, né, dando tudo o que ela tinha, confiando em Deus. E nessa semana a gente vê Ananias e Safira dando só a metade, só com o intuito de aparecer na sociedade, porque estava dando aquela oferta. Né? Então, mesmo que eles dessem todo o valor do terreno que eles tinham vendido, a intenção do coração deles não era a intenção correta. Então, Deus conhece muito mais o nosso coração, Ele está muito mais interessado na nossa intenção em ofertar do que a própria oferta em si. A lição de terça-feira trouxe uma frase aqui, que eu vou compartilhar com vocês, aí eu quero para a gente conversar. Que é lá do Conselho sobre Mordomia, que vem tratando a seguinte: agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo o seu patrimônio. Então, deveríamos estar reduzindo o nosso patrimônio. Em vez de aumentá-lo, estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos pertences
no menor espaço possível. Como conciliar este conselho com a nossa vida? Porque normalmente o que nós pregamos é, temos que fazer uma poupança, juntar um recurso, deixar guardado, porque nos momentos de crise vamos poder utilizá-lo. Porém, o conselho é outro. É o seguinte, é não juntarmos dinheiro. E aí tem lá em Mateus 6,19, gostaria de ler com vocês, Jesus falando o seguinte: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus. Como que a gente concilia estas frases com, de fato, com que a vida é a vida? Eu não sei, mas, enfim, vamos lá. A minha opinião, tá, pessoal? É que, aí eu acho que entra o equilíbrio. Eu preciso, sim, guardar um pouco, porque isso é questão de sabedoria. A gente não sabe o que acontece amanhã. Mas também eu acho que não é aquilo. É que, assim, durante a vida a gente vai conhecendo pessoas e a gente vai conhecendo extremos. Tem gente que não gasta nada, a pessoa parece que não tem nada, mas tem muito dinheiro guardado. Aí você fala, nossa, que pessoa boa, tipo assim, caramba, ela guarda tudo que ela tem, não consigo, tal. Mas ela foi para um outro extremo. Ela guardou tanto que ela não consegue viver, às vezes, confortável, ajudar as pessoas, e aí a gente vai para um outro extremo. Assim como também a gente, às vezes, gasta literalmente tudo que a gente tem. E aí a gente também não consegue ajudar as pessoas, que eu acho que, assim, o que Ellen White ela quis dizer ali foi que o não acumular tesouros aqui não é tipo assim, ó, não tenha dinheiro, ou não junte, ou não tenha as suas coisas, mas é que a partir do momento que esse vira o nosso foco, a gente deixa de olhar as outras pessoas. A gente deixa de olhar o próximo, a gente deixa de querer fazer pela igreja. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o equilíbrio entre o eu guardo tudo, que também não é bom, e entre eu gasto tudo. É você saber administrar quanto você ganha e o que você pode fazer com esses recursos. Tem uma frase que eu escutei essa semana: viva como Jesus voltasse hoje, né? E planeje como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Né? Então, que Deus nos dê sabedoria, né? Porque é um desafio. Teve uma vez que a Grazi me chamou para falar no pequeno grupo sobre como ter uma boa vida financeira, se preparar para o futuro e tudo mais. E aí eu fiquei numa crise assim, existencial, porque eu falei assim, eu fui ler a Bíblia, eu falei, deixa eu pegar alguns versos bíblicos para poder guiar o pequeno grupo, né? Aí eu abri a Bíblia bem naquele pedaço, não seja ansiosos com o dia de amanhã, não guardem riquezas na terra. Eu falei, como que eu vou falar para o pessoal da classe jovem que é para o pessoal economizar dinheiro, você está falando para não ser ansioso, ficar guardando dinheiro, nem riqueza? Aí eu fui lá e procurei o pastor, que eu sou desse, eu encho o saco do pastor toda hora. Falei, pastor, me explica isso aqui que eu não estou entendendo. E aí o pastor me explicou, ele falou, olha, quando ele fala para você não juntar riqueza, é diferente de você ser uma pessoa que se prepara para um futuro de forma saudável. Quando a gente fica ansioso, a gente faz coisas às vezes descabeçadas, que é o que a Carol falou. Às vezes a gente guarda tanto, que a gente não consegue ver uma vida feliz, não faz um passeio, não ajuda uma pessoa, porque eu tenho que guardar para quando eu estiver velho. E é diferente de, eu estou fazendo uma reserva para precisar de alguma coisa de saúde. Da mesma forma que se você, por exemplo, perdesse tudo, você estaria tranquilo porque você confia que Deus vai suprir sua necessidade. Então, acho que tem essa questão de você confiar em Deus, fazer a sua parte de forma saudável e também não se desesperar com o futuro. Tem que ter equilíbrio. Uma das passagens que melhor define essa ideia é quando Jesus reprova a avareza. Jesus, ele reprova a avareza contando a parábola ali, a história de um homem que o campo dele produziu com fartura, e aí a gente percebe a soberba da conquista. Quando a pessoa começa a dizer o seguinte, olha, eu tenho em depósito muitos bens, vou guardá-lo, vou descansar e vou regalar. Quer dizer, isso é a imagem do que um cristão não pode ser. Ou seja, como se ele vivesse sozinho dentro do mundo. Como se a vida se resumisse a ele apenas. Quando a gente fala de, o cristão não deve se preocupar em conquistar, em crescer. Mas isso seria um tiro no pé, porque a obra depende da oferta cristã. Se eu sou um cristão sem recursos financeiros, a obra também perde por isso. A obra vai deixar de ter condições
Nós sabemos que existem lugares, não preciso nem falar fora do país, dentro do próprio Brasil, que não tem recursos financeiros como nós aqui em São Paulo temos. Então, esse equilíbrio que nós estamos falando é exatamente esse ponto. Conquistar, buscar, mas sem ter a ideia de que nós vivemos sozinhos nesse mundo, acomodados. Buscar, conquistar, mas sempre com a visão da volta de Jesus em primeiro lugar e a divulgação do Evangelho. Ivan, queria só complementar. Aqui tem uma citação de Ellen White, eu não sei qual é o livro aqui. É Conselho sobre Mordomia. Está falando assim, você quer aproveitar os seus bens? Então use para a felicidade dos que sofrem. Então a gente também não pode... tem a questão da pregação do Evangelho, mas também tem a questão de sermos uma bênção na vida das pessoas, né? Bênção não é só ter, é ser uma bênção na vida daqueles que nos cercam. Então, eu ia falar assim, que o adventista, né, ele já tem um problema com o sábado. A gente sabe que quando a gente entrega na mão de Deus, Deus vai fazer o melhor, vai providenciar. Mas, às vezes, nós adventistas temos que também pensar em ser patrão, né? Ser empreendedor, buscar meio, pedir sabedoria a Deus. Porque aí a gente pode também abençoar outras pessoas, principalmente os adventistas, né? Dar um emprego. A gente sabe que vai ter o sábado livre. A gente sabe que é muito difícil, às vezes. As pessoas ficam angustiadas, procurando emprego, aí fala assim, ai, não consegui emprego, só no sábado, aí vai e trabalha, porque, sei lá, está passando necessidade, aí às vezes a fé, né, aí fica com medo de passar fome, se de passar fome, aí abandona a igreja, né, porque, por causa do sábado. Então, assim, a gente também pode ter outra visão, né, pedir a Deus sabedoria e buscar também conhecimento, né, e desenvolver um trabalho nessa área de empreendedorismo, trazer emprego para outras pessoas. Então, assim, porque a gente sabe que, às vezes, o sábado é muito difícil, né, e cada dia mais está ficando difícil. Eu tenho escola pública, a gente sabe, eu sou professora, e às vezes tem um sábado que a gente tem que trabalhar. Lá a diretora, ela sabe que eu não trabalho, ela, né, a gente paga outro dia, mas geralmente tem escola, uma vez mesmo a diretora disse, é a lei. Eu disse assim, mas não é a lei, não vou seguir a lei, é eu que faço a lei, pode me dar descontar no meu salário, tudo bem. Então, assim, às vezes a gente é pressionado, né, a não fazer, a trabalhar no sábado. Então, é dessa forma. O Binho aqui, depois o Fernando. A lição está nos convidando a gente ter um equilíbrio, né? Então, o que é esse equilíbrio? É você colocar Deus em primeiro lugar, em segundo lugar você coloca a sua família, e em terceiro lugar você coloca o emprego. Qualquer coisa que tira essa sequência vai dar problema para você. Né? Porque se você colocar hoje, o que você doa? Você doa o seu tempo mais ao que? Ao trabalho. Tem gente que tem 3, 4 empregos aí. Né? E quanto tempo você está dedicando ao trabalho? Quanto tempo você está dedicando a Deus? E quanto tempo você está dedicando à sua família? Então a lição nos convida a quê? Não é que você não tenha que ter dinheiro, mas você tem que saber dosar esse tempo seu. Precisamos trabalhar? Precisamos. Mas até quando nós precisamos trabalhar para suster a nossa família? Né? Então a lição nos convida para isso. Fernando aqui. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, que a gente estuda na igreja, né, é que a lição da escola sabatina, a cada 5 anos, ela mais ou menos repete o tema, volta de novo. E como são muitos temas que aborda, às vezes são temas de família, de pais e filhos, de amigos, de emprego, do sábado, de política, são vários temas. E eu acho que poucos temas, eles envolvem todo mundo como tema financeiro, né? Só que cada um também tem digamos assim, uma dificuldade na vida, uma dificuldade pessoal ou um ponto negativo. Se for falar na questão das finanças, a regra mais importante é aquela simples, não gaste mais do que você ganha. Isso é uma coisa simples, óbvia, mas tem pessoas que têm dificuldade com isso. Né? Mas, por exemplo, tem pessoas que você pode falar assim, olha, não pode tomar bebida alcoólica. Talvez para a maioria isso é uma coisa simples, mas tem pessoas que têm dificuldade nesse sentido. Na questão do trabalho, tem pessoas que falam, sábado não é para trabalhar. Tem pessoas que têm zero dificuldade com isso. Tem pessoas que têm, que esse seria o ponto de dificuldade na vida dessa pessoa. Então, eu acho que essa questão das finanças é uma questão das poucas que conseguem envolver todo mundo. Né? Então, tem pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem guardar dinheiro. Conheço muitas pessoas que são bem-sucedidas e vivem em paz. E pessoas que ganham 5, 10 mil, 20 mil e gastam mais do que ganha e vivem atribulado. Então, isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que não tem a ver exatamente quanto a pessoa ganha, mas como ela se relaciona com aquele tema, com o dinheiro. Simone. Tem 3 coisas aqui que eu acho que são
importantes na lição, falando da lição dos adultos, mas que vale para todos, né? Então, a lição ela fala lá em primeiro lugar da questão de Josafá, né? Então, quando ela fala da questão de Josafá, uma coisa que eu vejo de importante é que nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, seja na bênção, seja na dificuldade, seja na abundância de bens ou seja na necessidade de bens. E aí confiar de que Deus vai providenciar tudo aquilo que eu necessito. Então, se eu tenho poucos recursos, confiar de que Deus é o provedor de tudo aquilo que eu preciso, não de tudo aquilo que eu quero, né? Agora, se eu tenho abundância de bens, ter a consciência de que eu devo usar isso de forma positiva, não só para mim, para minha família, como para aqueles que necessitam e para a obra de Deus. Agora, confiar em Deus não significa que eu vou me abster de gerenciar aquilo que me vem à mão. Então, quando foi no caso de Davi que quis contar o seu exército, assim como o Leandro exemplificou e vocês exemplificaram, às vezes a gente também quer ficar contabilizando se vai dar, se não vai dar, se eu tenho, se eu não tenho, se aquele dinheiro vai ser necessário para eu pagar as contas e dar a oferta e devolver meu dízimo. Então, é confiar de que aquilo que eu vou receber, Deus vai providenciar naquilo que falta. Então, há um comentário aqui que fala de um governante britânico, que ele fala assim: confie em Deus e mantenham a sua pólvora seca. Então, eu tenho que confiar em Deus, mas eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que guardar os meus recursos, eu tenho que administrá-los bem. Então, um exemplo, no mês de janeiro, a empresa em que eu trabalho fez uma mudança na folha de pagamento. E aí a gente já tinha pago um valor bem relevante de imposto de renda, e com essa mudança ficou para a Receita Federal como se a gente tivesse ganho o dobro do salário. Então, a gente pagou um valor muito maior de imposto de renda. E esse valor muito a maior seria debitado na próxima folha de pagamento de uma vez. Isso me prejudicaria muito na questão das contas que eu tenho para pagar. Mas, enquanto várias pessoas lá se desesperavam lá no trabalho, eu falei assim, eu vou confiar de que Deus vai providenciar todas as coisas e vai dar tudo certo. E, embora em outros meses as contas tenham ficado muito apertadas, eu falei assim, eu vou fazer meu dízimo, vou fazer meu pacto, vou pagar as minhas contas e ver o que acontece. E aí, mesmo tendo IPVA, tendo outras coisas, o dinheiro deu. Milagrosamente deu. E eu fiquei impressionada, porque eu falei assim, gente, eu ganhei muito menor do que eu ganho todos os meses, e o recurso deu. Foi porque eu quis? Não, foi porque Deus providenciou todas as coisas. Então, a gente precisa também saber de todas essas coisas. E, falando rapidamente aqui um conselho de Ellen White, sobre aquilo que eu tinha comentado anteriormente, ela fala assim, no livro Conselhos sobre Mordomia, página 44, falando sobre como os adventistas do sétimo dia devem viver em tempos difíceis. Ela fala assim, é agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo o seu patrimônio ao invés de aumentá-lo. Estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois, como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos pertences no menor espaço possível. A gente pode entender isso de diversas formas, mas eu entendo que a gente não é privado de viver de forma confortável. Ela está falando que, embora a gente tenha que gerenciar os nossos recursos como se ele voltasse daqui 100 anos, a gente não pode viver com a nossa mente como se ele fosse viver daqui 100 anos. De forma que eu quero ter um Porsche, eu quero ter uma mansão, eu quero acumular muito dinheiro e esquecer que tudo isso aqui vai ser consumido, vai ser perecido. Então, viver de forma que agrade a Deus é uma forma muito difícil de se falar, porque envolve aquilo que eu penso,
aquilo que eu quero, que muitas vezes não é aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Perfeito, Simone. Vocês querem complementar algo aí da frente? Podem falar. Eu estava pensando, a Simone estava falando, me veio a parte que fala de Paulo, quando Paulo ele menciona que devemos pensar nas coisas lá do alto. Mas aí o próprio autor fala que é uma coisa fácil de se falar e difícil de se fazer. Porque nós vivemos no mundo material. Nós estamos vendo as coisas acontecerem, estamos vendo a tecnologia avançar cada dia. Você está com um celular hoje, daqui a pouco o seu celular já é obsoleto, você precisa ou quer, de alguma forma, atualizar e assim vai. Então é difícil, é um desafio, melhor dizendo, para nós cristãos que temos o objetivo do lar celestial, mas vivemos num mundo material. E aí a gente volta a bater na tecla que o equilíbrio é o objetivo a ser alcançado. É a meta a ser alcançada. Isso aí, Ivan. Sim, a gente quando estuda, eu estava estudando essa semana o livro de Lucas, e ali aparece uma personagem chamada Joana. Não sei quando sabe quem foi Joana ali em Lucas. Joana era a esposa de Cusa, que era um administrador ali de Herodes. E Joana participou ativamente do ministério de Jesus. Ela foi uma discípula de Jesus. Como que ela participava do ministério de Jesus? Ela dava os seus recursos para que Jesus pudesse pregar. E aí, lendo o livro de Lucas, a gente percebe que uns são chamados para ir pregar, e outros são chamados para dar com seus recursos. Nós somos chamados das duas formas, tanto para dar, oferecer os nossos recursos para que o evangelho seja pregado, como também somos chamados a pregar. Uns têm mais dons em acumular dinheiro. Tem gente que pega uma caixa de papelão e vende, fica milionário. É um dom. E outros têm os dom de pregar, o dom de levar a mensagem. Mas todos nós temos o dom de participar do ministério do reino de Jesus. Seja com os nossos recursos, seja com outros dons que tenhamos. E isto nos leva a algo muito importante para a nossa vida, que é, você com Jesus, assim, seguir Jesus custa muito na nossa vida, custa muito. Mas viver sem Jesus custa tudo. Custa a nossa salvação. Que possamos, através dos nossos recursos, saber administrar os nossos recursos, a nossa vida financeira, para podermos ajudar na obra também, para termos uma vida mais tranquila, porque dias difíceis virão, seja por uma crise econômica, ou seja por qualquer outra coisa, e que tenhamos sempre em mente que o fim está próximo e que Jesus está voltando. Essa eu acho que é o resumo da lição. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Se não, quer cantar? O Vitor vai finalizar. O momento agora está rodando. Está um pouquinho quente a igreja, mas vamos... O ar-condicionado está arrumando, logo em breve estaremos com o ar funcionando normalmente. E aí vai ficar mais tranquilo a acomodação. Por enquanto, vamos orarmos e logo em seguida o quarteto irá trazer uma mensagem musical. Vamos todos curvar as nossas frontes. Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos pelo sábado, te agradecemos pela tua presença entre nós. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos dando recurso, nos dando sabedoria. Pedimos sabedoria também para sabermos administrar os recursos que o Senhor tem dado em nossas vidas. Que agora, no início do culto, possamos louvar e agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós e que possamos levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora o quarteto fará a mensagem musical. Feliz sábado a todos. Minha voz não está das melhores hoje, mas vamos lá. É um prazer estar aqui de novo
nessa igreja onde eu nasci, não é? Praticamente nasci para Cristo, nessa igreja. E é muito bom rever os amigos, rever rostos conhecidos, rostos ou rostos conhecidos. E nós estamos aqui hoje com o Quarteto Mosaico. Vou fazer uma rápida apresentação para vocês. Nosso primeiro tenor é o Weber, é membro lá do Capão. David, todos aí conhecem também, membro dessa igreja. O Júnior, aliás, o Weber é o nosso primeiro tenor, David, segundo tenor. Júnior é o nosso baixo, é da igreja de Granja Viana. Eu, vocês também conhecem, Sandro, canto barítono. E agora eu estou lá na comunidade do Morumbi. O Gileno, nosso pianista, que vocês também conhecem, membro desta igreja. Estamos acompanhados das esposas do nosso sonoplasta. Quem não sabia, foi contratado, não sei se vai prestar, mas o Wesley foi contratado para ser nosso sonoplasta. Estamos fazendo um teste aí para ver se dá certo, né? Brincadeiras à parte, que Deus nos abençoe nesse dia tão especial que é o Dia do Jovem Adventista. E estamos felizes por estarmos aqui também nesse dia, nessa comemoração. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo fale ao seu coração também, através da mensagem que for falada e também cantada. Só um complemento. Hoje eu não estou com a minha esposa aqui, nem os meus filhos. Nós tivemos um imprevisto essa semana e o nosso filho mais velho está internado, mas ele está bem, está se recuperando. Então hoje minha esposa ela está com ele no hospital e meu mais novo está com a minha irmã. Então lembre da minha família também nas suas orações. Por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, Pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e o Teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. Eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, todo dia pela alegria. Eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e o Teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. Eu descanso em Teu cuidado,
és tão bom, tão bom. Tens-me dado o que eu não mereci, o teu amor, amor. Eu recebo antes de pedir, tua graça me sustenta, tua mão me orienta. Eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, pois tu és tão